Você fecha os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, nos conduzindo com as mentes e os corações cativos a ti somente, Pai. Vem com a tua palavra, rema sobre os nossos corações, pela tua misericórdia, usa a minha vida para falar com os teus filhos, que essa palavra venha gerar cura, libertação, transformação. Pai, mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda-nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, e quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esqueci de chegar para frente, né? Já foi? Foi. Tá bom, também se não foi, já foi. Amém? Pedir para que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Quem for achando aí, dá um eita glória, é bem pentecostal. A gente ainda não está com a telinha, então quem não trouxe Bíblia, pega a carona com o irmão do lado. E se você não estiver achando, abre a tua Bíblia em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus. Amém? Todo mundo achou então, né? Pode ir? João 10, 1. E o tema desse sermão é a voz do bom pastor. Eu sempre falo aqui, os cultos estão sendo gravados, eu tenho um canal no YouTube lá que é só para botar pregação e os cortes que a irmã faz. @pr.fernandoromero. Aí depois, eu de quarta-feira ainda não consegui parar para botar, né, lá. Mas, geralmente eu coloco até o dia seguinte, lá no YouTube. Amém, igreja? Pode ler? E diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Amém? Esse é um texto assim que tem um pedaço que muito crente usa de forma errada, né? Que fala assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e fala do diabo, né? Fala que e mudam, muitas vezes nem fala ladrão. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Quem já falou isso aí? Esse texto nem está falando do diabo, né? A palavra ladrão aqui não quer dizer diabo. Mas vamos lá. Vamos fugir não. Jesus, ele está falando aqui com os fariseus que não entenderam o milagre da cura de um cego de nascença. No capítulo anterior, ali em João 9. Jesus ele tinha curado um cego de nascença e os fariseus ali
não tinham entendido essa situação. Então Jesus ele vem e está falando com eles nesse momento, e ele então revela algo poderoso, a diferença entre o pastor verdadeiro e os ladrões espirituais. E nos tempos bíblicos, o pastoreio era uma das profissões mais comuns em Israel. Pastor mesmo, de ovelhas, né? Então ovelhas, elas não são animais independentes. Elas dependem totalmente do pastor para sobreviver. Ao contrário do que a irmã fez aqui, né? Não quis depender de Jesus. Entrega, mas não entrega completamente. Então, se as ovelhas não ouvirem a voz certa, elas se perdem. Se elas estiverem confusas ao identificar a voz de seu pastor, elas vão se perder. E Jesus está dizendo: ei, vocês estão ouvindo muitas vozes, só que só uma leva até a vida. E ele começa no versículo 1 falando: digo a verdade, aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus ele inicia essa declaração confrontando diretamente os falsos líderes religiosos do seu tempo. Ele vem dando um supapo na cara daqueles caras. E homens daquele tempo, esses líderes que usavam a lei para manipular e não para libertar. Qualquer semelhança é mera coincidência com os tempos de hoje, amém? Infelizmente, né, parece que nada mudou e só tem piorado. E o contexto aqui é muito claro: o aprisco ele representa o lugar de proteção, o lugar de cuidado das ovelhas. O aprisco, ao contrário do que muitos falam, você levou para tosquiar. Não, o aprisco era o lugar onde eles protegiam as ovelhas. E a porta, ela simboliza o acesso legítimo, autorizado. Se alguém quer entrar na tua casa, vai entrar pela porta, porque você está autorizando, você está abrindo a porta da tua casa para aquela pessoa. Amém? Só entra de verdade quem vem pelo caminho certo. Só entra ali pela porta quem está querendo ir pelo caminho certo. E esse caminho, ele tem nome. Qual é o nome do caminho? Olha aí, vocês estão espertos, são crente mesmo, hein? E no grego, a palavra usada para ladrão aqui é klepis, né? Talvez você já tenha ouvido falar cleptomaníaco, né? Vem dessa palavra grego, porque é de ladrão. Ela indica uma pessoa que é trapaceira, um enganador, alguém que rouba com sutileza, sorrateiramente. Não é um ladrão que nem a gente conhece agora, hoje em dia, os caras de um 5-7, não é um 5-7? Né? Que chega já metendo o louco. Então, eram aqueles caras que eram sorrateiros, que manipulavam, que vinham tentando dar, né? No carioquês é o 7-1, mas que usa o papo para dar uma roubada, né? Ele vem manipulando. Ou seja, não é um bandido escancarado, mas é aquele que se disfarça de conselheiro, de profeta, de mestre, ou, né, vem com palavras doces, só que com intenções distorcidas. Ele vem falando manso, mas ele quer algo de você que não pertence a ele. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: eles são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Na Palestina do primeiro século, o aprisco ele tinha apenas uma porta. Não era um lugar onde podia ser várias portas. Geralmente, essa porta era vigiada por um porteiro, ou até pelo próprio pastor, e nenhuma ovelha sairia ou entraria sem passar por ele. Então quem pulava o muro, certamente não estava cuidando das ovelhas. Quem não entrava pela porta, certamente não estava ali com boas intenções. Estava caçando as ovelhas. E hoje também tem gente pulando muros espirituais, querendo acesso ao rebanho, sem submissão ao pastor. E eu não estou falando pastor não, amém? Vocês estão entendendo que o pastor aqui é Jesus, amém? A gente vive em dias em que pregadores se levantam com mensagens enfeitadas, cheias de frases motivacionais e zero renúncia. As pessoas querem viver a glória do púlpito, mas não querem viver a renúncia que tem por trás dele. Porque o púlpito, o altar, desde o início sempre foi lugar de sacrifício. No tempo de Moisés se sacrificava animais. Hoje o sacrifício é aquele que vai subir, ele sacrifica o eu dele, a carne dele, para viver um propósito que é muito maior do que ele.
São homens e mulheres que têm anunciado um evangelho fast food, fácil de consumir, só que vazio de transformação. Jesus, ele não está atrás de popularidade. Ele está atrás de autenticidade. E só há uma entrada legítima para a vida. Uma entrada legítima para o reino. E é pela porta. E essa porta é quem? Eita, só tem 3 pessoas que sabem aqui. Quem que é essa porta? Jesus. Olha aí. Aí no versículo 9, vou dar uma puladinha, mas eu volto, tá? Ele fala, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Em tempos de muitas vozes gritando no teu ouvido, discernir quem é Deus e quem é só persuasivo, quem usa gatilhos emocionais para conquistar o teu coração, virou questão de sobrevivência espiritual, meu querido. É triste ter que pregar sobre isso, mas a gente vê muita gente sendo enganada e é triste, cara. É triste. Nem todo discurso bonito vem do céu, nem toda porta aberta é de Deus, nem toda liderança é pastoreio. Líder não quer dizer ser pastor, e pastor não quer dizer ser líder. Amém? Então cuidado com aquilo que você permite ser ministrado. Cuidado com aquilo com quem você permite ministrar o seu coração. Uma voz, ela pode te afastar da presença. Amém? Né? Parece até que eu tinha visto já o teatrinho antes de fazer a palavra, né? Eu nem sabia. Um dia eu vivi isso aí que ela falou, mas eu não vou contar não, que a galera já deve estar cansada de ouvir. A galera sabe que quando eu me converti, né, de verdade, eu fiquei 1 ano indo para a igreja sem me converter de verdade. Eu achava que eu estava ali, pá, né? Quarta-feira eu ia só pro louvor, meu irmão. Aí eu saía para tomar um rogoró e ver o jogo do Flamengo, né? Na hora da palavra. Meu irmão, pô, já recebi o louvor, tava na paz, né? E quando eu me converti, no final do ano, foi quando Jesus me deu-lhe um bandão, me derrubou lá, igual fez com o Saulo, né? Assim, como eu me sinto. Eu tinha 1 quilo de maconha em casa. Eu tinha uma viagem paga para o carnaval em Ouro Preto, na República Feminina. Aí, só que eu cheguei em casa e falei, vou jogar esse quilo fora, né? Joguei o quilo fora, mas eu tinha uma caixinha, que era para uso diário, né? Aí eu falei, não, essa caixinha aqui eu vou acabar com ela e depois eu paro, né? Só que quando eu fui pro meu ritual diário para ir lá e fazer o meu negocinho, Deus falou, cara, na hora eu senti enjoo. Falei, não é isso, joguei fora. Mas no meu coração, o carnaval ainda me despediu. Eu falava, Deus, eu não vou falar nada para ninguém. Chegar no carnaval, vou dar o perdido, vou sumir. Aí eu me despeço dessa vida, né? Grande estilo, pô, vou dar um adeus, tchau, e volto e depois fico no pianinho, né? Cara, eu fui falar isso para Deus, para quê, né? Aí Deus me mostrou eu morto nas ruas de Ouro Preto. Não foi um sonho, foi uma visão. Eu estava morto nas ruas de Ouro Preto. Aí no dia seguinte eu entendi. Eu liguei para lá e cancelei. Será que a gente está disposto realmente a ouvir a voz do verdadeiro pastor? Ou a gente vai continuar vivendo as coisas que a gente quer? Ouvindo as vozes aleatórias que vêm ao nosso coração, que suprem o nosso emocional? Toda voz que pula o processo e despreza a porta não quer te salvar, ela quer te usar. Essa é a grande verdade. Muitas vezes as vozes não são nem externas, são do nosso coração. E aí chega no versículo 3 e 4, fala assim, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus, ele usa aqui uma imagem conhecida do cotidiano dos judeus daquela época, o pastoreio, né? Porque Jesus, ele ministra usando o contexto da época, ele usa tudo aquilo que era do cotidiano. E na cultura do Oriente Médio antigo, os pastores, eles não guiavam as ovelhas com gritos ou empurrões. Elas guiavam com a voz. Os pastores vinham falando e as ovelhas, elas reconheciam a voz do pastor.
E o mais impressionante, cada ovelha sabia distinguir a voz do seu pastor no meio de muitas outras. Elas sabiam quem era o seu verdadeiro pastor, elas sabiam distinguir a voz. E tem muito crente que chega e fala assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não estou distinguindo a voz de Deus. É porque talvez não esteja tendo intimidade, relacionamento com Deus. Porque quando a gente tem relacionamento com alguém, a gente ouve a voz, a gente sabe. Quem tem filho aí? No meio de um monte de criança, quando teu filho chora e fala: mamãe, papai, você não reconhece a voz do teu filho? Reconhece. Quem é casado, quando ouve a voz do cônjuge de longe, já sabe que é a voz da esposa, do marido. É mentira? Mas por que a gente tem dificuldade de discernir a voz de Deus? A palavra grega usada aqui para voz é uma palavra que muita gente conhece. Tem alguns que estavam até com isso aí hoje. Eu estou com um aqui, ó, fone. É fácil de falar, né? Voz é fone, no grego, amém? E que não se refere apenas ao som, mas também à autoridade e à mensagem de revelação. Esse é o significado na raiz do primitivo dessa palavra no grego. Ou seja, Jesus ele não fala apenas com palavras, ele libera destinos sobre a nossa vida, ele libera vida, ele libera direção com uma voz que penetra além dos nossos ouvidos, ela alcança o nosso espírito. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Só que é difícil, cara, porque a voz de Deus, na maioria das vezes, parece que está indo contra a nossa vontade, né, cara? Na maioria das vezes, parece que está indo contra a vontade da nossa carne, dos nossos anseios. Nos vilarejos daquela época, era comum vários rebanhos serem recolhidos em um único aprisco. Um aprisco comunitário à noite, amém? Eles levavam todos para um lugar lá, ficavam separadinhas lá dentro, mas tudo num lugar só. E pela manhã cada pastor chegava, ele chamava as ovelhas pelo nome. Não sei como que era, às vezes, sei lá, meu irmão, fazia um barulhinho, né? Sei lá. Mas eles iam lá e chamavam, gritavam. E só as suas ovelhas respondiam e vinham até ele. E isso fala de intimidade construída na convivência. Jesus está dizendo: quem é meu reconhece a minha voz, quem é só religioso se confunde com qualquer barulho. A gente precisa aprender a reconhecer a voz de Cristo e não ser chacoalhado por qualquer barulho por aí. A gente vive uma geração bombardeada por vozes, a voz da comparação que diz que você não é o suficiente, a voz da ansiedade que tenta te acelerar no momento que você tem que parar, refletir, olhar para a situação. A voz da rejeição que ecoa traumas antigos, trazendo à tona um monte de coisa que já era para estar morta no mar do esquecimento. A voz do medo que paralisa os futuros. Só que em meio a tantas vozes, existe uma que te chama pelo nome e te conduz com amor. Essa é a voz do bom pastor. Não é a voz de um líder, não é a voz de um pastor físico, pastor Fernando. É a voz de Jesus. Essa voz, ela não grita, ela não manipula, ela não te acusa. Ela te guia com verdade e graça. João 10:27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. A grande questão não é se Jesus ele está falando, é se você está disposto a ouvir a voz dele. Você está entendendo? Cara, quando começou o teatro, eu falei, cara, parece que ela está ilustrando aquilo que eu vou pregar, cara. Mas será que a gente consegue? Será que a gente está disposto a ouvir o que Deus está falando com a gente? Quem anda com Jesus desenvolve um ouvido treinado. Aprende a identificar aquilo que é a direção de Deus e aquilo que é a distração do inferno. Porque nem toda voz que emociona vai te edificar. Tem muita voz que vai tocar no teu sentimento, nas tuas emoções, tu vai chorar, mas não vai trazer edificação nenhuma. Nem toda revelação é do céu, nem toda experiência é legítima. Ovelha madura não segue qualquer som. Segue só a voz que carrega a cruz, verdade e direção. É isso que a gente precisa aprender na nossa vida. Cara, eu vou falar algo que alguns vão ficar irritados comigo. Mas eu já deixei de me preocupar com isso há muito tempo, né? É mais fácil adestrar um cachorro
do que um ser humano está disposto a ouvir a voz de Jesus. É mentira minha? Você passa uma semana com um cachorro, você já vê um monte de mudança. Às vezes o cara passa uma semana dizendo que está buscando Deus, ele está buscando do jeito dele, querendo ouvir só o que ele quer, e depois de uma semana ele faz a vontade dele e joga fora a voz de Deus. Mentira ou verdade? Parecia até o Chicanismo. Verdade? Mentira até. Né? Não tinha? Verdade. Versículo 11 ele fala: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E nessa declaração poderosa, Jesus ele não está apenas descrevendo uma característica. Ele está liberando uma profecia sobre aquilo que estava para acontecer. Ele está anunciando que, diferente dos líderes religiosos daquela época, que eram os mercenários, os ladrões, né? Ele estava pronto para morrer por amor ao rebanho. Ele não estava ali para tosquear ninguém. Ele estava ali para morrer em favor delas. A palavra dar aqui no original do grego é titeme, que significa oferecer voluntariamente, como quem coloca algo no altar em forma de sacrifício. Então Jesus ele não foi arrastado para a cruz, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, né? Que nem tem lá na Paixão de Cristo um vídeo do bêbado batendo no soldado romano, né? Na encenação da Paixão de Cristo. Quem já viu isso aí? O cara saiu pegando, meu irmão. Mas, cara, era propósito de Deus, ele foi porque quis. Ele caminhou até lá por decisão própria. Ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele fosse, e ele obedeceu. Será que a gente está disposto a obedecer até a última gota de sangue? No versículo 18 ele fala assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Na tradição judaica, o cordeiro ele era oferecido como sacrifício pelos pecados do povo, só que agora o pastor ele se faz de cordeiro, ele sobe no altar, que é a cruz, para assumir a culpa que não era dele. Ele levou toda a nossa culpa, aquilo que a gente fez de mal, toda a humanidade fez de errado, ele levou sobre o corpo dele naquela cruz. E isso cumpre as profecias de Isaías 53:7, que diz assim: como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada e não abriu a boca. Em nenhum momento ele se defendeu, em nenhum momento ele gritou. Ele podia ter dado ordem aos anjos e acabava com toda aquela palhaçada ali em 2 segundos. Ai, quantos de nós faríamos isso, né? Parece até aquele filme, né? O Todo-Poderoso, é isso? Jim Carrey? Meu irmão, imagina se a gente tivesse o poder de Jesus por 2 dias. Acho que a gente ia brincar de Thanos, né? Ia sumir um monte de gente. Sejam sinceros com vocês mesmo. Tá vendo? Não é verdade? A gente sente isso, cara. A gente é ser humano, mas Jesus não, cara. Jesus ele estava dizendo: o que os antigos sacerdotes faziam com o sangue de animais, eu vou fazer com o meu próprio sangue de uma vez por todas por vocês. Assim como o bom pastor entregou a vida por amor, ele te convida a viver uma vida de entrega real. As pessoas acham que o evangelho é uma vida de uhul. Não é. Isso aí não surf, né? Do evangelho não é não, meu irmão. É vida de renúncia. O evangelho de benefícios, toma cuidado. Eu não vejo nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos tendo muitos benefícios. Todos eles morreram mal pra caramba, tirando João. Mas mesmo assim entrou no caldeirão de óleo quente, meu irmão. Olha aí. Mas nego quer o evangelho da BMW 0 no final do ano. Nego quer o evangelho das roupas caras, dos artigos de luxo. Não estou falando que Deus é contra isso não, amém? Eu sempre falo isso aqui, mas é porque as pessoas estão sendo confundidas o que é viver o evangelho e o que é conforto. O evangelho não é contra o conforto, mas muitas vezes para viver o evangelho você vai ter que abrir mão do conforto, e Jesus deixou claro isso em vários pedaços da Bíblia. Isso significa você colocar no altar os teus traumas, a tua vontade, as tuas inseguranças, a tua zona de conforto, a tua reputação, tudo. A cruz foi o altar de Jesus. E agora,
O altar somos nós, meu querido. O que você está disposto a sacrificar para ouvir a voz de Jesus? Você está disposto também a ouvir a voz de Jesus e sacrificar aquilo que te custa? Davi, lá no Antigo Testamento, sabia que ofertar aquilo que não custava nada a ele não tinha valor, né? Não é isso? Quando ele vai na eira de Araúna, não é isso o nome? Olha aí, me corrija aí se eu estiver errado. É isso? Misericórdia, cadê quem é? Professor. Não é isso? Davi não falou? Ai de mim sacrificar aquilo que não me custa nada. Ele foi lá na eira de Araúna, não é esse o nome do cara? Olha aí. Rapaz. Romanos 12:1. Rogo-lhes, irmãos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ofereçam. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. A vida com um bom pastor exige renúncia, meu irmão. Mas toda renúncia em Cristo, ela vem acompanhada de proteção e direção e salvação. Ponto. Jesus não é só quem morre por você. Ele é quem vive com você depois da ressurreição. Entendeu? Ele não só morreu por você. E mais, ele é o único pastor que não abandona o rebanho no vale. Mas ele caminha à frente com autoridade e amor. Ele não abandona em nenhum momento. A cruz, ela não foi o fim de Jesus, ela foi o começo de um caminho onde o amor é escolha, entrega é estilo de vida e morte vira vida. Essa é a visão de Jesus. Aí chega no versículo 13, João fala o seguinte: o empregado foge, né? Quem está falando aqui é Jesus, mas o empregado foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus, ele apresenta aqui um contraste marcante: o mercenário e o bom pastor. Um está lá pelo salário e o outro pelo amor. Um faz por benefício, o outro, ainda que não tenha benefício, está lá. O mercenário, ele até parece pastor por fora, mas o coração dele não está no rebanho. Está na missão só até onde não custa demais. Vai custar meu tempo, vai custar meu dinheiro, vai custar minha... Meu irmão, estou fora. Entendeu? Na primeira ameaça, ó, sai correndo. Na primeira crise, desaparece. Mas o bom pastor, ele permanece. Ele não só cuida, ele luta por elas. No tempo de Jesus, era comum que os donos de rebanho eles contratassem trabalhadores temporários para cuidar das ovelhas. Depois pesquisem bem como é que é. Um amigo meu, que foi pastor em Portugal, hoje ele tem uma quinta, que é um sítio, né? E ele alugou essa quinta. Em vez de alugar uma casa, ele alugou uma quinta. E aí ele tem um monte de ovelha. E ele contrata um cara para ajudar a cuidar. E aí ele falou que ele aprendeu muito vendo as ovelhas, que ele falou assim: cara, a gente tem que ter amor. Mas tem horas que a gente tem que pegar elas, né? De jeito. Aí o cara deu bronca nele. Sabe por que elas não te ouvem? Porque elas não ouviam ele, só ouviu o cara que o cara ele não só dava amorzinho, ele dava o amor, às vezes, em forma de correção para as ovelhas. Então, quando as ovelhas viam ele, é como se o empregado fosse dono. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Esses homens, eles não... Esse cara que era um contratado, não estou falando desse do meu amigo não, porque ele tinha um vínculo ali com as ovelhas, porque o cara já trabalhava ali com aquelas terras ali antes dele chegar lá. Só que esses homens, eles não tinham um vínculo afetivo com o rebanho. O compromisso deles é só com o pagamento e não com a proteção. Jesus, ele denuncia esse tipo de liderança. Gente que está na frente da obra sem estar dentro dela. Só está na frente, mas não está dentro dela. Gente que ama o púlpito, mas não suporta o peso do pastoreio. Querem um holofote. Já acontece isso desde a época de Jesus. E ele está aqui expondo os caras. Eles parecem líderes, mas não são pais. Parecem presentes,
mas mete o pé quando o lobo aparece. Ezequiel 34:2 diz assim: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Quantas vezes pessoas já se afastaram de você quando você mais precisava? Seja sincero. Você fala, caraca, eu estou precisando disso. Pô, estou precisando só de um ouvido, de um abraço. E a pessoa se afastou de você. Quantas vezes você contou com alguém que só estava lá enquanto era conveniente? Sejam sinceros com vocês mesmos. Jesus, ele não é assim não, meu querido. Ele não foge quando o lobo rosna. Porque o rugido dele é mais forte que o rosnado do leão. Do lobo. Amém? Ele se coloca na linha de frente e ele diz, se você quiser tocar na ovelha, vai ter que passar por mim primeiro. Salmo 23:4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Em algumas versões, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus, ele não abandona o barco no meio da tempestade, ele entra no processo, ele caminha no deserto, ele luta a tua guerra com a mão estendida e o coração exposto. É isso que Jesus faz por nós. O mercenário, ele foge do lobo, o bom pastor, ele enfrenta o inferno se for preciso, só para não perder você. Versículo 16, ele continua falando: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa fala de Jesus é uma explosão profética nessa passagem. Ele está anunciando algo que muitos naquela época jamais imaginariam, que era o evangelho não sendo exclusivo de Israel. Era isso que Jesus estava falando aqui. Ele estava sendo profeta. Enquanto os fariseus achavam que Deus ele só se movia dentro dos muros religiosos de Jerusalém, de Israel, Jesus ele estava vendo o mundo inteiro sendo alcançado pelo amor dele. Ele veio para reunir um só povo, formado por todas as tribos, línguas, cores e nações, debaixo de uma só voz, que é a voz de Jesus. Não é a voz de homens. Não é a voz de homens. Às vezes a gente não se entende, meu irmão. Né? Às vezes você vai tomar atitudes, você toma coisas baseadas no teu coração, não é isso? Então aprenda a discernir a voz de Deus para não ser enganado por qualquer pastor, inclusive por mim, cara. Porque se eu falar besteira aqui do altar, tu vai saber se eu estou falando besteira. Se você tem tete a tete com Jesus, a hora que o careca aqui fala alguma besteira, tu vai falar, opa, tem alguma coisa errada que não está certa. Você está entendendo? Na cultura judaica do primeiro século, os gentios, que eram os não-judeus, eles eram considerados de fora, impuros, alheios às promessas. Era como se eles não fizessem parte das promessas que estavam lá no Antigo Testamento. Só que Jesus, ele quebra essa barreira, ele cumpre a profecia de Isaías 11:10, que fala assim: ele será levantado como sinal para os povos, e a ele recorrerão as nações, e o seu lugar de descanso será glorioso. A cruz não foi o fim de uma religião, ela foi o início de uma família espiritual global. Do judeu ao grego, do brasileiro ao africano, do ex-traficante ao ex-religioso, todos têm lugar no rebanho do bom pastor. Então não adianta você, eu não falo com fulano, não sei o que, meu irmão. É que nem eu brinquei aqui, o negócio lá do tio Xandão, né? Eu oro, eu quero que ele se converta, meu irmão. Quero que todo mundo se converta. Quero todo mundo, cara, porque todos têm lugar, é só crer em Jesus, só se arrepender. Ele não quer só te salvar, ele quer te incluir. Quem começou com o negócio de inclusão foi Jesus, né? Só que não do jeito que o mundo quer manipular. Ele não está montando um clube de crentes perfeitos, não é isso. Seguir Jesus não é um clubinho de crentes perfeitos, mas Jesus está construindo um corpo onde cada um, com sua história, carrega um propósito eterno. Ele te chama para ser parte de algo maior que a tua cidade, que a tua denominação, que a tua bolha social. É muito maior do que isso. Os nossos olhos são muito limitados. Aqueles nossos sentimentos são muito limitados. Mas Jesus, ele vê muito além disso. Você faz parte de uma missão viva e global. Revelar Cristo ao mundo como um só rebanho, guiado por um só pastor. É essa a nossa missão.
Gálatas 3, 26 e 28 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um. Eu vivo falando, somos um. Somos um em Cristo Jesus. A verdadeira unidade não é sobre pensar igual, meu querido. Muitos acham, ele pensa diferente de mim, então não dá. A doutrina é diferente. Não sei o que é diferente. O cabelo dele é diferente. Pô, eu não tenho nem cabelo, meu irmão. Não tenho nem cabelo, só tenho barba. É sobre ouvir a mesma voz. É isso. E é por isso que mesmo diferentes somos um quando seguimos o mesmo pastor. A voz de Jesus, ela não junta fãs. Ela constrói uma família. Um só rebanho, um só pastor, um só propósito, que é revelar o reino de Deus. Tá acabando, tá? Para acabar agora. Mete essa, vocês estão doidos para... Coração do crente, domingo à noite, vai para a barriga, meu irmão. Não é isso? Ou é a barriga que vai para o coração, sei lá. Vamos lá. Aí no versículo 17, 18, ele fala o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Jesus, ele termina essa declaração poderosa com uma revelação que muda tudo. A cruz não foi uma imposição, foi uma decisão. Ele deixa claro, não foram os soldados, não foram os escravos, nem foi o ódio religioso que me mataram. Eu me entreguei por amor e eu vou ressuscitar com autoridade. É isso que ele está falando aqui. Eu tenho poder, né? Que nem ele falou lá para os caras, eu tenho poder para destruir isso aqui tudo e 3 dias reconstruir. Não foi isso que ele falou? Os caras não entendiam. Eles não conseguiam discernir. A palavra grega usada aqui para autoridade, aí babou que eu não vou conseguir falar essa palavra não. Mas a palavra que foi usada aqui, ela também carrega o sentido de poder legítimo. Direito concedido por uma instância maior. Olha aí, o Superior Tribunal Federal, não. Superior Tribunal Celestial mesmo. Né? STC. Ou seja, Jesus, ele agiu com total consciência e submissão ao plano do Pai. A cruz foi o altar, a obediência, o caminho, e a ressurreição, o grito da vitória. Filipenses 2, versículo 8 e 9 diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição. E essa é a fé que carregamos, um Salvador que decide morrer e escolhe ressuscitar. E quando tudo parecia perdido, tudo, ele já estava preparando o terceiro dia. Não é isso? Isso nos ensina algo profundo. A autoridade espiritual não vem do controle, mas vem da obediência. É obediência, meu filho. Jesus, ele venceu porque ele se entregou. Ele se levantou porque ele se humilhou. Então tem momentos que o céu vai te pedir para você entregar algo que para você parece até o fim. Mas não é. É só o começo. Mas em Cristo, aquilo que você entrega no altar, ele te devolve com glória. Talvez não seja da forma que você acha, que você espera, que você almejava na tua carne, no teu coração. E talvez hoje você esteja passando pelo sábado do silêncio, né? Sexta-feira ele foi crucificado, sábado foi o silêncio mortal. E talvez a tua vida, o teu ministério, a tua família esteja passando pelo sábado do silêncio, aquele momento entre a cruz e a ressurreição. Mas creia, o domingo está chegando, né? It's Friday. Esse é o vídeo que eu mais gosto. Eu fico esperando o ano todo para postar esse vídeo na Páscoa. O domingo está chegando, meu querido. Pode ter um sábado de silêncio na tua vida, mas quando o domingo chegar, tu vai ver a glória sendo liberada sobre a tua vida. Efésios 4:10 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A cruz não foi o fim da história. Foi o começo da autoridade. Jesus, ele não perdeu a vida. Ele a plantou. E ele colheu a ressurreição. Fica de pé. Feche teus olhos. Baixa a cabeça. Talvez você esteja aqui essa noite como uma ovelha ferida, tentando encontrar direção no meio de tantas vozes.
E Jesus, Ele está te chamando pelo nome nesse momento. Ele quer te conduzir. Ele te defende dos lobos. Ele te deu a vida. E vida é abundância. Então, se você tem ouvido outras vozes, se afastado do pastor, hoje é o dia de voltar. Se você está fraco, Ele vai te carregar. Se você está confuso, Ele vai te guiar. Porque o bom pastor, ele nunca perdeu uma ovelha que respondeu a sua voz. Então, se você sabe que você está aqui dentro essa noite, você precisa responder a voz de Jesus. Talvez você esteja como a mulher aqui da peça. Você até quer dar o banquinho das decisões para Jesus. Mas você tem ouvido a voz do teu coração, a voz dos teus amigos, muitas vozes gritando no teu coração. E isso tem te conduzido a um tempo de silêncio. Mas não é silêncio porque Jesus ele não está falando, é silêncio porque os teus ouvidos estão tampados. Você não tem conseguido discernir a voz dele. E hoje Jesus te chama para mudar completamente o teu caminho. Então, se você sabe que é com você que ele falou, você falou, cara, eu ouvi a voz de Jesus essa noite. Esquece a voz do pastor Fernando, esquece a voz de qualquer pessoa aqui, ministro de louvor, mas aquela que Jesus ele falou completamente, não só ao teu coração, nas tuas emoções, mas ele foi direto como uma flecha que acerta o alvo e falou contigo gritando. E nesse momento você falou, caramba! Eu ouvi a voz dele. O silêncio acabou. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar enquanto a gente escuta esse louvor. Vem até aqui à frente para que a gente possa orar pela tua vida. Jesus ele tem algo para fazer em nossas vidas, através de nossas vidas. A gente precisa estar atento à voz dele. Ele não quer te tosquear. Ele quer te conduzir. Reconheço teu olhar, recebo o convite, ele me chama para andar sobre as águas, ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firma deixar, andando sobre o alto mar, o barco ficará pra trás, pois toda sustenta os meus a voz que me chama, e a mente que acalma. Você veio fazer a boa Tem pessoas aqui que têm se sentido num silêncio. Parece que a voz de Deus silenciou na tua vida. Você tem se sentido sem direção, mas é um sentimento do teu coração.
Jesus, ele parou esse culto essa noite para falar para você: sai do teu lugar. Ele conhece o teu coração, ele tem gritado o teu nome diversas vezes, ele tem falado ao teu coração. Esteja sensível à voz dele. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Deixa esse louvor tocar não nas tuas emoções, mas no profundo do teu coração. Ouça a voz dele e siga em frente em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a discernir a tua voz, Pai. E assim como um filho atento, Senhor, possamos obedecer ao primeiro comando teu, Pai. Que a gente possa matar a cada dia a nossa carne, Senhor, os nossos desejos, as nossas emoções, e viver a plenitude do teu Espírito Santo. Que possamos ser guiados em cada passo, em cada decisão, somente por ti, Jesus. Começa a soprar, Senhor, nesse lugar. Sopra os corações, Senhor. Vem tirando, Senhor, todo o tampão dos ouvidos, Senhor. Quebra todo o coração de pedra, Senhor. Que assim a gente possa viver um tempo de sobrenatural na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você concorda com isso, aplauda ele de todo o coração. Aleluia, Senhor. Aleluia.